aí fica fácil demais, irmão. Como um versículo simples, né? Retomarei pela tua mão e te ensinarei o caminho que é útil, né? O caminho correto. Eu vou te levar. Jeremias, no capítulo 33, perdão, capítulo 32, Jeremias profetiza algo semelhante. Eu falo que é fácil de guardar, né? Capítulo 32, versículo 38. Dois revólver, né? Revólver 32 e calibre 38. Né? Dois calibres, né? Fala assim: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Deus, Ele jamais quer que você se aparte dele, para que você nunca se aparte dele. A trajetória, quando eu olho para mim, a trajetória da minha tentativa de suicídio em 1989 até hoje, é só sofrimento, irmãos. É só caminho estreito, é só caminho apertado, é só rejeição, é só angústia, é só dor, é só sofrimento. Eu nunca fui um crente alegre, irmão. Eu nunca fui. Dos 16 anos de vida de crente com a Sandra, em casamento, eu passei 9 anos chorando dia e noite. Ela me viu chorar dia e noite. Eu falei para Deus assim, eu não aguento mais chorar. Eu não quero chorar mais. Não. As lágrimas acabou desde aquele dia, secaram, tudo secou. Nem com morte de gente eu não chorava. Nem com morte de irmãos eu não chorava. Aí passou-se uns 5, 6 anos, para quase 7 anos, 5 anos e meio, 6 anos e pouco. Eu percebi que Deus tinha ouvido aquela oração. Não chorava para nada. Aí eu fui orar a Deus, falei, Deus, me devolve minhas lágrimas. Me devolve as minhas lágrimas. E Deus me falou assim, que às vezes as lágrimas não é para você. Quem não conhece Deus, quem não crê em Deus, não consegue ver nada. Mas talvez ele veja as lágrimas. As lágrimas de um homem quebrantado, um homem sofrido, uma mulher sofrida, quebrantada. Quando eu estava falando com o Williamson, o crente, basta ele tá em um lugar, ele não precisa falar nada. O universo inteiro sabe que existe um crente ali naquele lugar. Eu falo, amados, que até os vermes do inferno obedecem à voz do Senhor Jesus. Então esses versículos na Bíblia tem em dezenas de lugares, versículos semelhantes a esse, né? E tem um versículo aqui, diz assim, Isaías 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado ao pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando cobertura de Faraó e abrigo à sombra do Egito. Amados, a cobertura, muita gente fala de cobertura espiritual. Ixi, como eu já tenho ouvido isso. Queria dar uma notícia muito boa para quem gosta de uma cobertura verdadeira. E uma notícia muito ruim,
para quem está debaixo de uma cobertura falsa. Ai dos filhos rebeldes que descem ao Egito para buscar a cobertura de Faraó, para se cobrir a sombra do Egito. Quando nós lemos Isaías 64, todo crente que tem uns 5 anos conhece esse versículo. 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Cobrir-se com um trapo de imundícia é a justiça do homem natural. Tudo que o homem produz para Deus, o homem natural, é um trapo de imundícia. Tudo aquilo que ele acha que é perfeito é um trapo de imundícia, é uma cobertura íntima. Não sei se vocês sabem, os irmãos, algumas irmãs, trapo de imundícia é o mods, é o pano menstruado. As mulheres no mundo antigo não tinham mods como uma farmácia. Então eles cortavam um pedaço de pano e elas se guardavam com aquilo. Então Deus falou que, por Isaías, todos os atos de justiça do homem natural é como um trapo de imundícia. Não tem valor para nada, não serve para nada. Quando nós lemos lá em Isaías, esse texto, né? João, lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 8, ele escreve algo assim muito interessante, num contexto de Gênesis e Apocalipse, né? Sobre uma vestimenta, sobre se vestir. Uma cobertura. Vou ler o 7. Apocalipse 19, 7. Alegremos-nos e exultemos-nos e mostremos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Para lá. A esposa, ela a si mesmo se ataviou. Não foi ninguém que ataviou ela. Ela a si mesmo se ataviou. Ela a si mesmo se vestiu, se cobriu. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quando você se dispõe a Deus a fazer atos de justiça para Deus, Deus começa a lhe usar a cada determinado tempo, momento e lugar. Até 1994 eu contei 208 cidades que eu havia pregado o Evangelho, durante aí um espaço até curto. Né? Eu me converteu em praticamente 1990, que foi no final de 89. Eu parei de contar. É bobagem contar. É bom é que nós venhamos a esquecer. Porque quando nós chegar na glória, nós vamos ver tanto rostinho. Nós falamos de Jesus uma vez, 2, 3, 4, só. Às vezes uma só vez. Amém. Às vezes naquele cafezinho lá na cidade do Congo. Né? Aquele lugarzinho, sabe? Falou ali um pouquinho de Jesus. Amém. Lá no Salmo 45 vai falar esse assunto também. Salmo 45. Texto muito bonito, né? As boas palavras transbordam o meu coração. Ao rei consagro o que compus a minha língua, é como pena de um habilidoso escritor. Versículo 7. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes
recendem mirra, aloés e cássia,